Hoje nós já estamos entendendo melhor o que são os distúrbios do sono e como eles podem impactar a nossa vida, né? Mas tem uma coisa que incomoda bastante na hora de dormir, é o ronco, né? E não é só para quem tem essa condição, mas também, principalmente, para quem convive com essa pessoa. A estimativa, gente, é de que cerca de metade da população adulta mundial ronque e 1 em cada 10 crianças também. Então é importante a gente destacar que grandes roncadores podem desenvolver problemas de saúde que requerem atenção e tratamento especializado. Para explicar um pouco mais sobre essa condição e como tratá-la, eu continuo conversando com o médico otorrinolaringologista cooperado da Unimed BH, Dr. Tiago Felipe Vasconcelos Gonçalves. Dr. Tiago, ronco incomoda, né? Infelizmente, assim, quem já teve a experiência de dormir próximo, do lado de uma pessoa que ronca, já passou por essa situação. Agora, por que a gente ronca, né? O que é o ronco? Maravilha. O ronco incomoda tanto que hoje 95% dos meus pacientes são pacientes com ronco e com apneia. E a grande maioria dos homens chegam lá com a mulher puxando ele, né? Ele não tem problema nenhum, mas a mulher não aguenta mais. A principal causa do ronco é uma obstrução de alguma parte mole das vias aéreas altas. Então, vou pedir licença para explicar um pouquinho da anatomia da nossa face e da nossa cabeça. Quando a gente fala de pirâmide nasal, todo mundo vai lembrar da pontinha do nariz. Só que a pontinha do nariz é literalmente a ponta do iceberg. Porque, a não ser que a pessoa tenha um problema chamado fenda palatina, o nosso ar não entra pela narina e desce atrás do dente. Então, no sentido anteroposterior, nosso nariz, poder dar um foco aqui, ele vai até a coluna, onde o ar faz uma curva de 90 graus e desce. Então, o ar está subindo, faz uma curva de 180 graus para descer, passa por trás da úvula, que é o nome da campainha, por trás da base da língua e vem traqueia abaixo, sentido contrário. Quando a gente tem alguma obstrução nessa região, principalmente nessa região rosinha, a gente vai roncar. Essa região é um tubo chamado faríngeo, só que a gente não deve pensar num tubo rígido de PVC, a gente tem que pensar num tubo flácido, pensa num tubo de pano. Quando o ar passar e o tubo vibrar, ele vai fazer o barulho do ronco. Quando o ar passar e o tubo contrair, ele vai diminuir o fluxo de ar, vai passar menos ar. Se passa menos ar e a gente tem um despertar, uma fragmentação do sono, ou a oxigenação cai, os médicos vão chamar isso de hipopneia. Se o ar para completamente porque o tubo colabou, o tubo fechou 100%, na verdade ele fechou 90%, nós vamos chamar isso de apneia. Sim, agora é interessante também falar porque algumas pessoas roncam e outras não. Então, algumas pessoas vão passar por essa situação e outras não. Quais são as causas, né? O que faz essa pessoa ter o ronco? Isso, perfeito. Se a gente pegar a fotografia de todas as pessoas da Terra, a não ser gêmeos idênticos, cada um vai ter uma diferença. Então, cada um de nós vai ter características tanto musculares quanto esqueléticas próprias. Não necessariamente todos vão roncar, mas com o processo do envelhecimento, é comum que a nossa espécie comece a roncar, né? O ronco tem várias causas. A gente pode fazer uma analogia com a vista embaçada, por exemplo. A pessoa procura o oftalmologista e chega lá e fala assim, eu tenho a vista embaçada, não estou enxergando direito. É glaucoma, catarata, miopia, astigmatismo. Várias doenças vão levar ao resultado vista embaçada. Várias situações que podem ocorrer na via aérea alta vão levar ao resultado ronco. Por exemplo, uma criança de 5 anos que ronca, operou a amígdala adenoide e parou de roncar. Essa criança depois vai virar adolescente, vai ficar adulto, vai ficar idoso, e aí passa a roncar quando está com 50, 60 anos. Alguma coisa mudou, né? Então, a gente tem que olhar cada paciente, cada pessoa individualmente. Mas, de forma geral, a gente pode atribuir ao ronco sempre a uma questão obstrutiva da via aérea alta. Que seja por enfraquecimento da musculatura da via aérea, seja por obstrução por base de língua hipertrofiada. Um fato interessante, muito comum, obesidade. Quando a gente engorda, a nossa língua engorda junto. A língua engorda. E ela engorda como se fosse aquele cupim do boi. A gordura fica entremeada no meio da fibra muscular. E aí a língua não consegue ir para cima porque tem o céu da boca. Ela não consegue ir para frente e para o lado porque tem dente. Ela não consegue descer porque ela está ancorada no queixo. Ela só pode ir para trás. Ela vem para trás
e fecha essa região. Isso predispõe ronco. Quando nós envelhecemos, a gente também enfraquece a musculatura. Bíceps, quadríceps, peitoral, a carga da academia diminui. Então a musculatura fica mais flácida, ela passa a roncar. Então um trabalho muito interessante, Michele, que fala que as pessoas idosas foram diminuindo o ronco. O tempo ia passando, as pessoas envelheciam e o ronco diminuía. E eles foram estudar o motivo. Consegue imaginar? Ah, não. O cônjuge ficava surdo. Ou seja, o companheiro ou a companheira perdia a audição, porque estava ficando idosa, e aí falava que o ronco melhorou. Mas o que acontece na prática é o ronco tende a aumentar com a idade. A piorar, né? Agora sim, uma dúvida que eu imagino que é geral. Quando que o ronco realmente vai estar indicando um problema? Tem situações que o ronco, a gente pode dizer que é normal? E como que a gente vai saber que está indicando um problema? Ótimo, excelente questão. O ronco nunca é normal. Ele sempre vai indicar alguma alteração e ele sempre deveria ser pesquisado, né? O ronco não é normal, o ronco não é engraçado, principalmente em crianças, né? Imagina uma rampa. A gente costuma pensar em doenças como escada. Você está aqui, de repente subiu um degrau e para aqui, mas é uma rampa com uma inclinação bem suave. Então a gente começa, o ar está passando tranquilamente. Aí vem uma síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Ronco primário, onde a pessoa só ronca, mas não tem essa obstrução da via aérea. E aí depois vem uma apneia leve, moderada, grave. E como que a gente classifica essa apneia leve, moderada ou grave? Isso é arbitrário. Isso é incrivelmente arbitrário, porque eles precisavam de colocar valores de referência, e aí eles inventaram, vamos pegar o índice de apneia da pessoa, até 5 é normal, mas isso é arbitrário. É igual falar 18 anos é maioridade penal. Isso é arbitrário. Significa que foi imposto, alguém inventou, não é uma coisa natural. Se a pessoa tem sintomas, por exemplo, dificuldade de perder peso, alteração de humor, cansaço, sono não reparador, acorda como se não tivesse restaurado a energia, acorda de noite para fazer xixi, queda de cabelo, diminuição da libido, osteoporose, câncer, diabetes tipo 2, obesidade congenital, hipertensão arterial, principalmente hipertensão que não melhora com tratamento. Todas essas doenças, glaucoma e catarata também, isso já tem trabalhos e mais trabalhos mostrando uma associação de piora quando o paciente tem apneia do sono. Então a gente não pode falar que todo mundo que tem essa doença tem apneia, mas a apneia, se presente, ela vai contribuir para a piora dessas situações de saúde. Já pegando até o gancho, né, doutor Tiago, que o senhor está falando sobre apneia, a gente recebeu o depoimento da Mariana, que compartilhou um pouquinho do caso dela com a gente. Olha só. Eu comecei a parar e descobrir que eu roncava porque eu morava com uma amiga e ela começou a comentar que ela passava em frente ao meu quarto e que eu estava roncando um pouco alto. Eu já sabia que eu roncava às vezes, né? Quando eu comia alguma coisa mais pesada, alguma coisa assim, mas não imaginava que estava nesse nível de tão alto, as pessoas perceberam. Aí eu comentei com ela que em algumas ocasiões eu acordava assustada, meio com falta de ar, e que achava que estava tendo pesadelo, alguma coisa assim. A partir daí eu procurei uma médica, e onde me foi solicitado para eu poder fazer uma polissonografia. Aí pelos próprios sintomas que eu disse a ela que eu estava tendo, que é de acordar algumas vezes à noite, cansada, sem ar, ela já me disse que suspeitava que fosse apneia. Eu fiz a polissonografia e realmente deu que eu estava tendo apneia, deu que eu parava de respirar algumas vezes durante a noite. Mas um detalhe assim, que talvez não me chamasse atenção é porque eu não tinha o hábito de acordar cansada. Pois é, né? No caso da Mariana, doutor Tiago, para mim, assim, tem 2 pontos que chamam muito a atenção. O primeiro é porque ela fala da apneia. Então, para a gente seguir, o que é apneia? Só para a gente conseguir diferenciar a apneia de ronco? Sim. Então... Rapidamente. Então, o ronco é o barulho. O ronco é apenas o barulho que as pessoas escutam, que é resultado da vibração do tecido, né? Dessa região, da garganta. Mas quando não só a vibração, a gente tem um fechamento do tubo, da faringe, a faringe é um tubo, e quando ele colapsa, aí é a apneia. Então o ronco é o barulho e a apneia é o fechamento da via aérea. Pois é, então isso eu achei interessante porque pelo ronco ela descobriu que tinha apneia. E um outro ponto é que ela descobriu
porque ela tinha uma colega de quarto, né? Ela morava com uma colega e quem alertou ela sobre isso foi a colega dela, que passou e falou assim, olha, você tá roncando muito e tal. Então ela teve alguém para dar esse alerta para ela. Mas nem sempre, assim, a pessoa vai ter alguém ali do lado para poder indicar que ela tá roncando. Então, eu fiquei pensando até na nossa conversa, aqueles sinais que você já falou podem ser um indicativo, então, né? Pensando como descobrir se eu ronco. Podem, além da sonolência, transtorno do humor, esquecimento, problemas de memória, Alzheimer está relacionado. Existem uma diversidade de aplicativos de celular hoje que para as pessoas que moram sozinhas e têm um smartphone, você pode fazer um download do aplicativo e ele vai gravar a noite de sono e gerar notas depois, você roncou, não roncou, está tudo bem ou não. Na dúvida, fazer esse exame que ela falou, a polissonografia, né? Poli de vários, polissonografia. Então é a escrita de vários elementos durante o sono. É um exame que não dói, não fura, não machuca, não é invasivo. São eletrodos, né, que são colocados na cabeça, eletrocardiograma, eletroencefalograma, uma fita no tórax, uma fita no abdômen, até na perna para ver se tem movimentos de pernas, bruxismo e o fluxo de ar, oximetria, frequência cardíaca. Então são vários parâmetros fisiológicos que vão ser registrados naquela noite para fazer seu diagnóstico ou a exclusão da apneia. Algumas limitações da polissonografia, a principal, é que é uma noite. Né? E o paciente fala, eu dormi mal, eu dormi bem, não sei o quê. Mas é uma noite e, apesar dessa limitação, é o padrão ouro que temos disponíveis. Se tem dúvida, procure o médico. Não tenha vergonha, fala, doutor, pode me pedir uma polissonografia, eu estou com a dúvida e tal. Acredito que o médico não vai se recusar. Pois é, né? Buscar a ajuda de um profissional é sempre muito importante. Então, tem duas perguntinhas sobre isso. Quando que é indicado procurar, assim, qual que é o sinal de alerta master, assim, que você precisa procurar um profissional e qual profissional que é indicado procurar? Certo. Medicina do sono é uma área de atuação. Né? Significa que várias especialidades podem se tornar médicos do sono. Então, otorrinolaringologista, como é o meu caso, pneumologista, neurologista, psiquiátrica, clínico e pediatra. Qualquer um desses colegas podem fazer a área de atuação em medicina do sono. Mas o médico da família também precisa ter informações importantes sobre sono, etc. Quando o paciente voltar a sentir que o sono dele não está da forma como ele gostaria, já vale a pena procurar. Porque a gente sabe, durma mal e vai trabalhar no dia seguinte. Durma mal e vai fazer qualquer atividade, ainda que seja de lazer. A vida vai perdendo um pouco aquela pitada de energia que a gente precisa. E isso é fundamental. O sono é o tempero da vida. A gente consegue viver com poucas horas de sono, é verdade. Mas a gente também consegue viver com arroz e feijão. E quem não gosta de uma sobremesa, de comer uma carne bem temperada, uma salada temperada. Então, o sono vai fazer o tempero da vida. E isso vai repercutir durante o dia. E é interessante que o dia vai repercutir também durante o sono. Então, se a pessoa passa o dia inteiro sem ver o sol, trabalho num ambiente completamente fechado, sem janela, isso vai impactar no sono. Eu fiquei o dia inteiro sedentário, trabalhando numa cadeira, isso vai impactar o sono. Tomei café tarde, isso vai impactar o sono. Comi muito, vai impactar. Tem refluxo. Então, não tem como separar completamente o sono da vigília. Tanto é que o símbolo da medicina do sono é o yin yang, né? Aquele símbolozinho chinês do claro e escuro acoplados, porque é inseparável. Pois é, vamos falar então agora das estratégias, né, para tratar o ronco e a apneia. O Dr. Tiago, gente, gravou um vídeo lá no consultório dele explicando como funciona o CPAP, um aparelho que ajuda a tratar esse tipo de condição. Vamos ver. CPAP é uma sigla em inglês, significa pressão de via aérea contínua positiva, onde um compressor de ar vai pegar o ar do quarto, não precisa de oxigênio, nada disso, e através de uma máscara vai mandar esse ar para o nariz do paciente. Geralmente, a máscara pode vir por baixo, só tocando o nariz por baixo, a boca fica livre, ou a máscara abocanha o nariz todo do paciente e a boca continua livre. Raramente o paciente vai precisar de uma máscara oronasal, que pega nariz e boca. Esse tipo é muito menos comum. E aí essa pressão de ar vai empurrar a campainha para frente, a úvula para frente, vai empurrar a base da língua para frente, expandir os tecidos lateralmente e ter um resultado
incrivelmente resolutivo para apneias do sono, tanto leve quanto moderada e principalmente grave. É o tratamento padrão ouro, não deixe de conversar com seu médico sobre essa opção. Doutor Tiago, além do CPAP, né, o que mais é utilizado para tratar os casos de ronco e apneia? Antes de oferecer o tratamento, a gente tem que avaliar cada paciente individualmente para saber por que aquela pessoa está roncando, né? O fato, por exemplo, um homem de 30 anos que pesa 100 quilos roncar é diferente de uma senhora de 60 anos, pós-menopausa, que pesa 50 quilos que está roncando também, né? Que é diferente da causa de uma criança de 4, 5 anos roncando. Cada paciente vai ter a sua causa de ronco e cada paciente vai ter que ser tratado de forma individual. Dito isso, dentro do leque de possibilidades terapêuticas, passando assim desde fonoterapia para fortalecimento da musculatura orofacial, fortalecer o lábio, fortalecer a bochecha, fortalecer o palato, que é o céu da boca, fortalecer a língua. Nós temos diversas técnicas cirúrgicas diferentes. A cirurgia do sono melhorou muito, inclusive graças a um brasileiro em São Paulo, Dr. Michel Carralho. Em 2002, publicou uma nova técnica cirúrgica que revolucionou. Antigamente, todo mundo fazia a tal da úvulopalatoplastia. Era uma cirurgia que tinha como objetivo tirar a mucosa, tirar a úvula, tirar tecidos. Hoje em dia é uma cirurgia que já caiu em desuso, mas as novas técnicas tendem a realocar a musculatura da faringe. Essa musculatura que tem um padrão principalmente constritor, a gente muda a direção do músculo. Todo mundo que já mexeu com churrasco, carne, sabe que a carne tem uma fibra. E aí você pode rodar. E o resultado é muito bom.